Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o módulo de projetos do sistema Emergência. Depois que você entrar no sistema, né, aqui no menu lateral, no menu esquerdo, o módulo de projetos fica localizado aqui, ó, em projetos, tá? Então você expande aqui o menu, né, clica aqui em projetos e você vai cair nessa tela, né? Aqui você tem as seguintes abas: a aba de projetos especificamente, a aba de templates, né? O que são os templates? Imagina que cada cliente que entra na sua agência, na sua empresa, tem uma sequência de atividades padrão, né? Então, por exemplo, na criação de redes sociais, né? Então, criar redes sociais, pegar o logo do cliente, é, criar o calendário editorial. é, então, são essas atividades que são padrão, né? Você consegue criar um template, e a cada cliente que entrar e você for criar os projetos, você usa um template, aí você não precisa ficar criando, né, as atividades para cada cliente de maneira individual. Etiquetas, né? Então, quem usa outros sistemas como o Trello, por exemplo, está acostumado a colocar etiquetas, por exemplo, para revisar, revisado, né? Então, para você identificar as atividades, né, com alguma ação relacionada. Aqui, né, você tem a visão, né, de quando você dos projetos que estão cadastrados. Então, aqui eu não tenho nenhum projeto, mas eu vou cadastrar aqui um projeto para vocês verem como funciona. Mas aqui, quando imagina que você tem vários projetos, né? Então nessa tela você vai ter a situação do projeto, né? Se ele está atrasado ou não, se ele está ok ou não ok, o nome do cliente, a data de criação do projeto, o nome do projeto, o gerente responsável por esse projeto, né? O time que está atuando nesse projeto, a data inicial, a data final, o percentual já finalizado do projeto e os dias restantes, né? O percentual finalizado do projeto, basicamente, são as atividades, o total de atividades, né, menos as atividades que já foram finalizadas ou atividades que estão pendentes, né? Então, basicamente, essa a conta percentual que o sistema faz, né? As atividades que já foram finalizadas versus as pendentes, né? Dias restantes é o cálculo entre a data inicial e a data final, né? Então o sistema vai calcular aqui quantos dias faltam para acabar o projeto. Então, sabendo mais ou menos, né, a quantidade de dias que falta para acabar o projeto e o percentual já finalizado, você já tem uma boa noção, né, se vai dar tempo ou não de terminar aquele projeto naquela data, né, ou quanto de esforço você precisa colocar para que ele termine. Para adicionar um projeto, né, a gente clica nesse botão aqui, adicionar projeto, né, ele vai abrir uma outra tela. Aqui o status do projeto é ok, né, ele não está atrasado, então o padrão dele vai ser ok. O nome da pessoa que está criando o projeto, né, e aqui você vai vir aqui e vai formar o cliente. Né, então eu tenho um cliente cadastrado, né, eu venho aqui seleciono o cliente, e o nome do projeto, né, demonstração, módulo, módulo de projeto. Aqui você vai selecionar o time que pode trabalhar nesse projeto. Então, eu vou selecionar aqui a Amanda, né, e o Daniel. Esse edição quer dizer que eles podem, né, alterar e adicionar atividades aqui embaixo, tá bom? Aqui você vai selecionar o gerente de projeto. Então, eu vou colocar o Daniel. O que o gerente de projeto faz, né? Os usuários, os colaboradores do time de projeto, eles não têm autorização, por exemplo, para alterar a data de início e data final do projeto. Vamos supor que a gente definiu uma data de início aqui hoje, né? E uma data final, né? Daqui uma semana, dia 14. Por alguma razão, né? O cliente, e aqui o sistema já calculou os dias, tá? Então, 7 dias, uma semana. Vamos dizer que por alguma razão o cliente pediu coisas a mais, etc. E a data final do projeto mudou. Somente quem pode alterar esses campos aqui é a pessoa que criou o projeto ou então o gerente de projeto.
tá? Então, os usuários, eles não conseguem alterar essa seção aqui, adicionar mais pessoas no time, né, alterar a descrição, etc. Né? O time de projeto, ele só consegue adicionar atividades e mudar o status das atividades, tá? Aqui o template, né, não tem no template criado, né? Mas como que a gente adiciona atividades na mão, tá? Você pode simplesmente, né, é, é, criar um modelo em Excel, né? Então, seria a mesma função do template, tá? Então, você pode fazer o download do nosso modelo aqui e criar atividades lá padrão e depois fazer o enviar atividades, né? Usando o arquivo padrão Excel e o sistema vai preencher aqui com todas as atividades do projeto, né? Ou então você pode adicionar na mão, uma a uma. Então, por exemplo, vou adicionar aqui exemplo de atividades, né? Vou colocar aqui o responsável, né, Amanda. Vou colocar aqui a descrição da atividade, né? Descrição de como criar. E a data final, ou seja, de quando essa atividade deve estar pronta, tá? Então, vou colocar aqui dia 13, tá? O estado da atividade vai estar no iniciado aqui. E a etiqueta, né? Não cadastrei nenhuma etiqueta, depois eu cadastro a etiqueta, mas seria uma etiqueta que você definiu para revisar, revisado, em andamento, né? Aqui é mais um controle seu. Salvou, né? O projeto foi adicionado, a atividade foi adicionada, né? Aí eu vou voltar aqui. Está aqui o projeto. O projeto está ok, por quê? Né? Porque eu não tenho nenhuma atividade atrasada. Né? Eu tenho 7 dias para finalizar o projeto, como vocês viram aqui. Né? Aqui eu tenho o nome do cliente. Se eu passar o mouse em cima, ele me mostra. Né? Aqui o nome do projeto, a descrição, a data de criação. O gerente de projeto são as iniciais, tá, das pessoas e o time que está atuando. Tá bom? Aí o que acontece, né? Como que o time trabalha nas atividades, né? Você pode dar acesso a esse time somente ao menu atividades, por exemplo, em vez de dar acesso ao menu projetos, né? Mas eles podem ver os dois também. Aí vai de cada processo de cada empresa, mas o teu time vai entrar em atividades, vai selecionar o cliente, tá? Vai selecionar o projeto, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, que não tem nenhuma atividade, né? Aqui, ó, do dia 5, 6, 7, 8, 9, né? Por que não tem, né? Você aqui sempre vai ter a visão semanal, tá? Então, aqui no caso, é da semana do dia 5, né? Que é a segunda-feira aqui, né? Até o dia 9, né? Tá vendo? Ó? Do dia 5 ao dia 9, tá? Vocês lembram que a atividade que eu coloquei era uma atividade que precisava ser finalizada no dia 13, né? Então, aqui, dia 13 é a próxima semana. Então, eu venho aqui, ó, e clico na semana 37 do ano. Aqui está a atividade, tá? Então, isso aqui é baseado no modelo de sprint, né? Então, os colaboradores, né, eles têm lá as atividades no momento. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando eu criei a atividade, né, no outro menu e adicionei o nome do colaborador, ele recebeu um e-mail dizendo que ele tem uma atividade para entregar no dia 13 do 9, com a descrição que nós colocamos lá, tá? Numa visão de sprint, né, eu mudei aqui a semana, então ele tem aqui, ó, o que ele precisa fazer no dia. Então essa atividade é para ser entregue nesse dia, né? Ele poderia ter outras atividades aqui, né? Então nada impede dele começar a trabalhar antes, mas nesse dia ele tem que entregar essa atividade, né? Então ele pode vir aqui, por exemplo, aqui está o nome o exemplo da atividade, né? Aqui você passa o mouse está em cima, o nome do cliente, né? Em dia, por isso esse quadrinho aqui está verde, tá? Se tiver atrasado o quadrinho vai ficar vermelho. A fase, né? A fazer, né? E a descrição, né? Descrição da atividade. Se eu clicar aqui em cima, né? Eu sou administrador, eu consigo ver tudo, tá? Consigo manipular todos os campos. Os usuários nem sempre. Então tá aqui, ó, em dia, criado por, nome da atividade, né? A descrição da atividade, o colaborador que está associado, né? Etiqueta não tem nenhuma. E aqui começa a transacionar, por exemplo. Então imagina, aqui eu sou administrador, eu consigo fazer isso, tá? Mas o usuário normal ele não consegue fazer, alterar alguns campos aqui. Então, vamos supor que eu entrei aqui, né? E eu marquei aqui, eu escrevi arroba, tá vendo? Já marquei aqui, Amanda, né? Por favor,
terminar esta atividade hoje com base na instrução enviada pelo cliente conforme arquivo em anexo. Então, se o cliente mandar algum arquivo, se tiver alguma informação, né, que você precisa que a Amanda veja, você coloca o arquivo aqui, né, e ela vai poder fazer download do arquivo e ver. No caso aqui, ó, eu marquei a Amanda, ela vai receber um e-mail com essa descrição, tá? E vou designar a Amanda. Tá? Vou falar que ela é responsável por essa atividade. Eu venho aqui, ó, né, e dou adicionar, tá? E aqui fica todo histórico, tá vendo? Então, eu, Daniel, nessa data, nesse horário, coloquei aqui uma mensagem para Amanda e ela vai começar a transacionar, né? Então, se eu voltar aqui, né, eu coloquei o Daniel como responsável, né? A Amanda como responsável. Voltei aqui, ó, né? Olha o campo designado, né? A última pessoa que recebeu uma atividade, né, foi a Amanda, ela foi designada. Então imagina que a gente trabalha com subatividades, né? Então a atividade por exemplo, criar uma arte. Só que para criar uma arte você precisa ter a parte de texto, legenda, precisa ter o layout, design. Então você tem uma atividade maior que é criar atividade, né? E os teus criativos vão transacionando lá subatividades. Então eu coloquei o último comentário, ele aparece aqui também, tá? Se eu passar o mouse, ele mostra aqui, né? Se eu passar aqui, o último designado. Agora vamos supor que eu entro aqui, né? Então eu estou logado com eu mesmo, né? Com o Daniel. Vou colocar aqui, olha, arroba Daniel, ops, arroba Daniel, eu já fiz, eu já fiz. Favor validar, né? E ela pode anexar o arquivo e tal, e ela vai dizer que o Daniel tem que validar. Então ela vem aqui adicionar, tá? Então, fica aqui. No caso, fui eu mesmo que fiz, né? Mas imagina que são várias pessoas transacionando, né? Posso colocar uma etiqueta. Imagina que terminou o processo, né? O gerente de projeto pode vir aqui, colocar aqui, olha, executando ou finalizado, né? E se tivesse uma etiqueta aqui para alguém revisar, né? Dá aqui um salvar, né? Salvou, né? A atividade foi finalizada. Finalizada. Lembra que só tem uma atividade para esse projeto, tá? Então eu vou dar um voltar aqui. Vou ir lá, tá aqui verdinho ainda, tá? Se eu voltar aqui no projeto, né, a fase, ó, finalizado, status em dia, né? Ops, eu voltei aqui, cliquei na atividade sem querer. Se eu clicar aqui no projeto, tá? Eu já terminei a atividade, ó, 100% finalizado. Porque eu tinha uma atividade só, né? À medida que eu vou colocando atividades, né? Vou colocar uma outra atividade aqui só para vocês verem a lógica, tá? Então, vou colocar outra atividade. Vou colocar atividade secundária. Né? Vou colocar aqui teste de progressão. E vou colocar que ela tem que ser feita, tem que ser entregue no dia 14. Status executando, ó, aqui o status da outra está finalizado, dou um salvar, né? Dou um voltar. Olha o que aconteceu, ó, o projeto está 50% finalizado. Tá? Se eu colocar outra atividade, vai para 33 e assim vai. Né? Então, se o projeto estiver atrasado, né? Se a atividade estiver atrasada, né? Isso aqui vai para ficar em vermelho, vai ficar em vermelho. Eu vou fazer um teste aqui, só para ver se eu consigo deixar em vermelho. Então, eu coloquei aqui, vou colocar a data de entrega dessa atividade para ontem. Né? Vamos ver se funciona. Né? Eu dou um voltar aqui. Voltar. Ó, está vermelho, porque tem uma atividade atrasada que deveria ter sido entregue ontem. Né? Então ele fica não ok. Né? Quando finalizar a atividade, né, ele vai voltar para ok. Então, esse é o módulo de projetos. Tá? Ele é bem simples, mas bem prático. Né? Tem agências que usam esse módulo aqui como uma visão maior do Trello. Né? Então, os criativos continuam usando o Trello, etc. Né?
e as agências usam essa como uma visão maior para controlar mais uma visão gerencial. Ou então o processo não é tão complexo, né? E as empresas substituem outros softwares, né? Como Trello, etc., por essa função aqui, por esse módulo, tá bom? Então existe uma outra visão, tá, gente? Que é um dashboard externo. Esse aqui eu não tenho para mostrar para vocês, porque ele é customizado para cada cliente, tá? O que é um dashboard externo? Imagina o cliente ter essa visão aqui, ó, tá? Da evolução das atividades do projeto, tá bom? Com algum detalhe a mais. Então, o que acontece? A gente pede para os nossos clientes definirem o formato e quais informações, né, o cliente pode ver. Porque muitas vezes, né, o time, né, ele está transacionando, né, ficou tá vermelhinho, tá vendo? Tá atrasado. O time está transacionando aqui, eu vou pegar a outra atividade que eu coloquei aqui, minha semana 37. Muitas vezes o time está escrevendo aqui, né? E você não quer que o seu cliente veja, né, o que o teu funcionário, o teu colaborador está escrevendo, né? Para evitar qualquer interpretação, para evitar, né, qualquer mal entendido entre o que o teu funcionário está colocando e o que o teu cliente vê, né? Então, a gente solicita às agências que identifiquem quais informações ou campos, né, o teu cliente externo pode ver como um dashboard de acompanhamento e a gente cria, tá bom? Então, basicamente esse é o módulo de projetos, né? Se você tendo muitos projetos, você tem aqui os filtros, né? Então você pode ter vários projetos, pode ter um cliente com vários projetos, você pode filtrar por etiquetas, filtrar por colaboradores, né? Então, só quero ver os projetos que estão com o designado Daniel, por exemplo, o designado Amanda, nenhum, né? Se eu colocar Daniel que ele trouxe aqui, quais são as fases, executando, finalizado, né? E quais são as semanas, né? Então, isso aqui é uma visão semanal. Então, aqui você vai ter sempre o calendário da semana com as sprints diárias, tá bom? Então, esse é o módulo de projetos, de novo. Eu acho que ele é bem bacaninha, tá? Ele não é complexo, mas ele te permite ter uma visão rápida para você que é gestor, né? Do status dos projetos, né? E permite ao time interagir aqui de maneira simples também. E cada vez que o time, a pessoa é marcada ou alocada, né? Ela recebe um e-mail dizendo que ela foi informada, dizendo que ela foi marcada no projeto. Numa versão mais futura, a gente pretende que essas notificações cheguem no WhatsApp, tá bom? Mas por enquanto elas estão chegando no e-mail. Então, no módulo de projetos, tá? É isso que a gente tem, né? E nos próximos vídeos eu vou estar detalhando aqui a parte de checklist, tá? Obrigado, viu, gente?